Muito bem, não sabemos ainda então se Moro vai, mas quem vai é o astronauta Marcos Pontes, que já era especulado e agora foi confirmado pelo presidente eleito Jair Bolsonaro para chefiar o Ministério de Ciência e Tecnologia. Ele é engenheiro formado pelo ITA, é portanto o quarto nome confirmado, o quarto nome certo para o governo. Você que nos acompanha em vídeo, tem a imagem do Twitter, né? A imagem do tweet em que Jair Bolsonaro anunciou, comunica que o tenente-coronel e astronauta Marcos Pontes, engenheiro formado no ITA, será indicado para o Ministério de Ciência e Tecnologia. É o quarto ministro confirmado. Vou fazer aqui um apanhado, senhores, do noticiário sobre as possíveis idas e vindas para o Ministério, nem tanto com nomes, mas sim com aquilo que já é sabido. Serão 15 ou 16 pastas e algumas delas, informa o jornal O Globo, o portal do jornal O Globo, serão reformuladas. Por exemplo, Ciência e Tecnologia, que eu me referia do futuro ministro Marcos Pontes, terá também o ensino superior debaixo ali do guarda-chuva. A pasta da Educação terá também o esporte e a cultura. Integração Nacional terá a antiga pasta das cidades e aquele orçamento gordo que os prefeitos tanto cobiçam, e também a pasta do turismo. Infraestrutura englobará transportes, outro gordo orçamento da esplanada dos ministérios. Desenvolvimento Social terá direitos humanos, que era praticamente uma secretaria ligada à presidência da República nos últimos governos, e a polêmica Agricultura e Meio Ambiente. Esta a pergunta aos nossos ouvintes também, para que eles se manifestem mandando mensagens sobre o que acham dessa fusão da pasta do meio ambiente com a agricultura. Vera? Olha, Silvio, eu acho que a redução de ministérios é desejável, né? Ele já tinha prometido na campanha, portanto estaria executando aí o seu programa de governo, o que também é algo que deve ser louvado, que alguém assuma e execute aquilo que prometeu durante a campanha. Não tem sido sempre assim, com a Dilma Rousseff foi exatamente o oposto. Então, portanto, 15, 16 ministérios, quantos sejam, é uma medida boa. Mas ela é meio simbólica, ela não é exatamente, por si só, a solução de todos os problemas, o desentrave da máquina, ela não representa a desburocratização pura e simplesmente, nem mesmo uma redução super efetiva de recursos, porque esses ministérios, assim reagrupados, vão manter servidores cuidando das funções de cada uma das áreas. Então é um pouco lenda achar que isso por si só vai trazer uma grande austeridade, vai trazer uma grande economia. Porém, simbolicamente, acho bom. Eu acho que você organiza melhor a esplanada, você organiza melhor o poder. Porém, nem todas essas fusões, a meu ver, se encaixam. Esta do meio ambiente com a agricultura é aquela que eu acho a mais disparatada entre todas as que ele propôs. Pelo óbvio, tem interesses conflitantes entre as duas áreas que cabe ao presidente arbitrar, que cabe a ele mediar e que envolve interesses econômicos, interesses políticos, que envolvem compromissos selados pelo Brasil no exterior, com tratados, com convenções de clima, de meio ambiente, de redução de emissões e uma série de outros compromissos. Então, essa é uma fusão que eu acho que é motivada única e exclusivamente por um lobby. Nesse caso, o Bolsonaro está claramente atendendo a um lobby do setor ruralista, do setor agrário, que pode ter graves consequências para o meio ambiente. Não se trata que a Vera é uma defensora xiita do meio ambiente. Não se trata disso, mesmo porque essa é uma visão burra, achar que meio ambiente é de esquerda. Meio ambiente não é de esquerda. O ar que todo mundo respira deriva do meio ambiente. A condição de vida saudável de todo mundo deriva de um meio ambiente sustentável. Portanto, isso é burrice. E mesmo a agricultura, para ser economicamente viável internacionalmente, tem de seguir regras claras de atendimento a princípios que tem a ver com meio ambiente e saúde. Portanto, é uma coisa meio tacanha achar que meio ambiente é só uma preocupação de esquerda. No mundo inteiro não é, e inclusive a direita mais ilustrada é uma direita que tem forte preocupação com essa área. Então essa é uma fusão que eu acho burra e acho espúria.
acho que pode trazer problemas. Da mesma maneira, só para passar a palavra já para o João, essa do ensino superior também tenho dúvidas. A pesquisa é claramente algo ligado e afeito à área da ciência. Porém, a graduação superior me parece muito mais lógico que continuasse no guarda-chuva do MEC. Exato, né, Vera? Complementando o que você disse, a defesa do meio ambiente sempre foi vista até com muitos maus olhos pela esquerda brasileira por muito tempo. A esquerda brasileira tinha ideologia, não, tem que poluir para crescer, incentivar a indústria. Preocupação de meio ambiente é uma preocupação imperialista daqueles que querem negar nossa soberania ou querem negar o nosso desenvolvimento industrial nos mesmos moldes que o primeiro mundo se desenvolveu lá atrás. E olha, hoje em dia a cabeça do mundo está mudando. Hoje em dia a gente percebe como os países que hoje são ricos sacrificaram coisas importantes que a gente não precisa sacrificar no nosso processo de desenvolvimento e que o Brasil tem em si, provavelmente, o que é o patrimônio ambiental mais valioso da humanidade. O que a gente tem em termos de Amazônia, o que a gente tem em água doce não congelada, o que a gente tem em biomas, o que a gente tem em biodiversidade, são riquezas que seria muito fácil a gente sacrificar em nome de um lucro de curto prazo, mas que não traz que não nos colocará na posição de protagonismo que a gente pode ter aí no mundo, dada que cada vez mais a questão ambiental das águas, do clima, da biodiversidade está sendo cada vez mais importante para os estados, para as empresas que inclusive vêm aqui e querem explorar e querem ter acesso à nossa biodiversidade. Enfim, as pautas são muitas. Rifar o meio ambiente nas mãos de um ruralista, por exemplo, na minha opinião, seria um grave erro. Sim, porque eu valorizo o meio ambiente, sim, mas lembrando, não porque, nossa, nós adoramos abraçar árvores, sim porque o meio ambiente constitui ele próprio um dos grandes ativos que o Brasil tem para se desenvolver numa nova chave, uma chave ainda não experimentada devidamente pelo resto do mundo. Voltando um pouco agora, a nomeação do Marcos Pontes como ministro da Ciência e Tecnologia, é o que eu comentei outro dia. O Bolsonaro está escolhendo para algumas pastas pessoas que são da área, ele é um cientista de fato, não são os grandes expoentes, os grandes notáveis da área no mundo, mas são da área e tem um alinhamento ideológico, político com ele. Deixa eu deixar claro aqui, isso não é uma crítica, isso é uma descrição. Vamos ver quem que é o nosso ministro da Ciência e Tecnologia agora. Gilberto Kassab, alguém que não é da área. Certamente o astronauta entende mais de ciência que o Kassab, sem dúvida nenhuma. Aldo Rebelo também. Aldo Rebelo também, que já foi ministro da Ciência e Tecnologia, na verdade ele era contra a tecnologia. Daí era um caso de ministro que realmente foi um passo além. Ele não só não era da área, como ele era contra a própria ideia de progresso tecnológico. Então... A gente... Ele era a favor mesmo, era do Saci Pererê. Não, porque tinha que dar emprego para as pessoas. Saci Pererê no Brasil, graças a um projeto do Aldo Rebelo, hoje é dia do Saci Pererê. Ele é contra o Halloween. Ele é contra o Halloween. Contra o Halloween também, então vivemos aí algum legado dele nas nossas memórias. E vamos ver, vamos observando o que o Bolsonaro faz. Na junção de ministérios, ela não economiza recursos de forma substancial para o país, mas ela facilita a atividade do governo. Imagina o que é um presidente ter que conversar com 40, 30 ministros, é melhor reduzir para governar mais fácil, cada ministro tem mais poder, onde pode dar mais conflitos são nesses casos que a gente falou, da agricultura com o meio ambiente e da economia que tá unindo fazenda e indústria. Os industriais nunca gostam de estar sob a tutela de um economista, não. Na minha opinião pessoal, o Brasil vai se beneficiar sim de ter dar um pouco mais de ouvido para os economistas aí. Passando a bola para o Andreasa, só quando vocês falam em um ministério mais enxuto, algumas dessas pastas, especialmente aquelas ligadas à infraestrutura, terão super orçamentos e são focos das emendas parlamentares, das favoritas emendas parlamentares para cidades, transportes, integração nacional, feudos durante mais de uma década de PP, de PR, de PTB. Vamos lá, Andreasa. Vamos lá. Avançando um pouco na análise do que está disponível agora em termos de informação, eu sou favorável a esse superministério da Fazenda. Acho um ótimo sinal. Num período de crise, o país saindo da recessão. O Paulo Guedes é um economista brilhante e eu concordo com o Joel. Acho que o setor industrial brasileiro se beneficiará de um olhar de um economista com essa experiência. Que bom que ele concentre a Fazenda e também o planejamento. Isso já aconteceu no passado, eventualmente não deu certo no governo Collor, mas a ministra era a Zélia. E nós temos o Paulo Guedes, muito qualificado, montando uma equipe de alto nível, porque isso é muito importante. Esse é o motivo pelo qual, afinal, pela quantidade de gente boa, gabaritada que esse ministério coordenado pelo Paulo Guedes terá,
que, a meu ver, o Guedes vencerá a queda de braço com o Onyx Lorenzoni pela primazia, pela prioridade da pauta econômica, no caso, o combate ao problema fiscal brasileiro e o enfrentamento da reforma da Previdência. Então, acho que na área econômica o Brasil avança muito bem. Todos os elogios ao presidente eleito Bolsonaro nessa área. Eu tenho preocupações relativas à Casa Civil, já falei muito aqui. Nada contra o Onyx Lorenzoni, eu não o conheço, mas a Casa Civil que se desenha é uma muito poderosa, parecida com aquela que o José Dirceu teve no governo Lula, no primeiro governo Lula. Cuidará da burocracia da esplanada, da execução da vida do governo, da coordenação dos ministros e também da interlocução com o parlamento, que hoje é a secretaria do Carlos Marum. Quer dizer, a governabilidade, no final das contas, a interlocução com o parlamento, com o Congresso, é muita coisa na mão de alguém que, por mais que seja um parlamentar experiente, não tem experiência executiva. Nunca esteve à frente de um desafio como esse. É algo que me parece preocupante. Essa fusão, esse novo ministério que surgirá, unindo integração nacional e cidades, lembra muito, eu tenho falado isso aqui, o que foi o Ministério do Interior no governo Figueiredo. Aliás, essa pasta do interior foi responsabilidade do meu avô. E era uma pasta gigantesca, enorme. Abarcava desde a FUNAI, passando pela SUDENE, até a política habitacional. Me parece que esse ministério também, portanto, será encarregado do Minha Casa Minha Vida, ou do que quer que venha a ser a política habitacional do Jair Bolsonaro. Esse ministério vai ser muito grande, muito poderoso. As pessoas falam do general Augusto Heleno para a defesa, mas talvez este ministério, que tem um quê de infraestrutura, venha a ser o do general Heleno no final das contas. Esse que eu chamo de Ministério do Interior, deixando a defesa sob alguém da zona de influência dele, general Heleno. De resto, é o Ministério dos Transportes transformado num grande Ministério de Infraestrutura, para mim deixa claro que o governo Bolsonaro fará um investimento grande de retomada em obras de infraestrutura no Brasil, obras portuárias, melhoria das condições rodoviárias no Brasil. Acho que se desenha aí um eixo de um governo com um projeto desenvolvimentista, em certo sentido, também. Vamos ver se isso se confirma nessa linha, e por hora é a contribuição que eu tenho a dar a esse respeito. Esse viés desenvolvimentista, só fazendo um adendo ao que o Andreasa disse, vai depender das condições do governo de investir, né? Que hoje são ínfimas, são quase irrisórias. Dependeria de parcerias com a iniciativa privada. Mas para isso ser destravado, o governo precisa primeiro dar um recado ali de contenção do gasto. Então, a gente volta àquele ponto que a gente trata aqui todo dia, diariamente. Reforma da Previdência é o item primeiro, primordial e que tem de ser tocado. De ontem para hoje, só terminando aqui, André, de ontem para hoje recuou um pouco a possibilidade do atual Congresso votar a Previdência. Isso aí está muito nebuloso, ficou combinado na reunião de ontem do governo Bolsonaro, lá da transição, que o Onyx Lorenzoni promoveria uma contagem de votos para ver se é possível. Mas eles próprios já estão achando que não é, e que ainda restam muitas dúvidas sobre o projeto do Temer. Conversei com o Armínio Fraga e ele disse que mandou ao Paulo Guedes aquela proposta que ele e o Paulo Tafner estavam fazendo, independente de reforma da Previdência, que teria complementações a serem feitas ao projeto que está na Câmara. Então, eu acho que não está madura para votar a reforma da Previdência. Então, todo esse ponto aí de desenvolvimento e de investimento vai depender, primeiro, de resolver a questão do gasto. Diga lá, Andreasa. Então, Vera, você tocou no ponto fundamental. Aliás, a razão pela qual me parece que o Paulo Guedes se tornará, nesse período de transição, o mais importante líder do bolsonarismo, batendo o Onyx Lorenzoni em curto, médio prazo. Porque para o desenho do ministério que o Bolsonaro concebe nesse momento ser viável e funcionar, depende
da agenda econômica proposta pelo Paulo Guedes. Quer dizer, esse desenho de ministério não vai ter as condições de engrenar se as reformas estruturais econômicas não forem feitas. Então, é um desenho de um ministério que faz sentido, que projeta um desenvolvimento do Brasil a partir de investimento em infraestrutura, que depende do combustível. Esse combustível só virá fundamentalmente, entre outras coisas, mas decisivamente, com a reforma da Previdência, que seja pelo menos essa proposta pelo Michel Temer, se não esse ano, acho que não será votada esse ano, no começo do ano que vem, nos primeiros 100 dias. Se isso não for feito, vou bater nessa tecla chata, dane-se, se não fizerem uma reforma da Previdência de verdade no Brasil, nos primeiros 100 dias, no primeiro trimestre de 2019, o governo Bolsonaro pode montar o ministério lindo que for, não vai andar. Mas para isso precisa de uma articulação política que responda a esse desafio, né? Eu não sei se o Onyx tem essa estatura e se essas bateções de cabeças entre eles vão continuar. O Paulo Guedes pode ser tecnicamente muito capaz, como você falou, mas já demonstrou em 2 dias que tem o pavio curtíssimo. Aquela explosão dele com a repórter argentina não teve nem cabimento, era uma pergunta boba, uma pergunta trivial, corriqueira, e ele explodiu de uma maneira super agressiva, super arrogante e querendo ideologizar uma pergunta que nem tinha caráter ideológico. Então, se ele quiser ser mais pavio curto do que o resto da equipe, justamente na área mais sensível e a mais vital do governo, aí aquele prognóstico anterior de que a gente não sabia se os estilos se comporiam, volta a ficar ali na prateleira para a gente observar.